a gente vai falar sobre os sintomas não motores na doença de Parkinson. Eu acho que é um tema muito bom. Eu acho que obviamente que tudo está dentro dos principais, né? Mas a gente tem dado uma atenção cada vez maior para os sintomas não motores da doença de Parkinson. Tanto que agora, até nos critérios diagnósticos, a gente já tem atribuído o devido valor. Acho que tem de ampliar isso, né? Entendendo a doença de Parkinson não mais como uma doença que simplesmente afeta o movimento, né? Acho muito legal. Vamos esperar todo mundo entrar, acho que dá um tempo ainda, alguns minutinhos. Como que a Agatha tem passado? Tá bem, daqui a pouco ela começa a chorar. A hora do choro é daqui a pouco, faltam uns 30 minutos. Legal. Ó, doutores, por favor, queria saber sobre os reflexos pupilares no Parkinson. Cristiane Gonçalves. Deve ser profissional de saúde. Pois a gente talvez comente, Cristiane. Não vou prometer, não, porque essa pergunta é muito específica. Qualquer coisa você chama no direct, tá bom? Se quiser adiantar, enquanto você responder, Cristiane, a gente não espera grandes alterações pupilares no paciente com Parkinson. Alterações oculares, sim, de duas formas. A primeira é com diminuição do piscamento ocular, do piscamento voluntário, que muitas vezes é voluntário, mas ele é inconsciente, né? Isso sim a gente espera. A gente pode ter alteração da SACAD, ou alteração do olhar conjugado nos pacientes com parkinsonismo atípico, ou então devido à idade, né? A gente sabe hoje que, devido à própria idade, o paciente pode ter limitação do olhar vertical para cima, independentemente da doença de Parkinson. Alguns tipos de parkinsonismo podem ter alteração em si, com limitação ou paresia do olhar, né? Principalmente do olhar vertical. Para baixo, principalmente, mas também para cima, em graus variáveis, principalmente na paresia supranuclear progressiva, em outros tipos de doença, como as taupatias, tá? São mais comuns do que na doença de Parkinson. Mas só para aproveitar o gancho aqui. A Célia perguntou bem assim, sobre a cirurgia, perdi a semana na troca. Célia, a gente acabou comentando muito pouco sobre a cirurgia, porque não deu tempo. Eu fiz uma live só sobre cirurgia de doença de Parkinson com a doutora Catarina Couros. Depois você dá uma olhadinha lá no Instagram da Catarina, que tem essa live que eu falei só sobre cirurgia. Bom, então hoje a gente vai falar sobre os sintomas não motores da doença de Parkinson. Esse é um grupo de sintomas que inclui todos aqueles que não estão relacionados à rigidez, tremor, lentidão ou alterações da marcha. Eles são muito importantes pelo seguinte motivo, pessoal. Quando começou a se estudar a doença de Parkinson, isso, como a gente falou na primeira aula, a doença de Parkinson já tem 200 anos de história. Catarina Couras, Célia, doutora Catarina Couras, tá? A doença de Parkinson já tem 200 anos de história, e aí os pacientes, quando chegou por volta da década de 70, 80, começavam a reclamar bastante sobre outros sintomas. E antigamente, devido ao nosso conhecimento muito limitado, a gente falava, não, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver e tal. Até que algumas pessoas começaram a perceber que essas queixas eram muito frequentes, muito presentes, e começou a se dar a devida importância a esse grupo de sintomas que não afetam a motricidade, mas atrapalham muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, os denominados sintomas não motores incluem qualquer outro sintoma que não seja um sintoma motor e geralmente podem afetar 80% a quase 90% dos pacientes com doença de Parkinson em algum momento da doença. Então, à medida que a doença de Parkinson vai passando o tempo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20, à medida que o paciente vai envelhecendo, esses sintomas vão ficando mais frequentes e eles vão ficando com maior impacto na qualidade de vida. Então, por isso, a gente separou essa aula para falar desse tópico, e a gente vai destrinchar com vocês alguns dos sintomas que são mais relevantes, que são mais importantes. Então, você tem algum sintoma de preferência para começar, Gustavo? Eu acho que a gente podia seguir na sequência mesmo de BRAC, né? A gente podia, para só então, tá bom. Assim, né? Ótimo, muito legal, muito legal. Então pode começar, começa lá.
Então, teve um estudo muito importante, há mais ou menos 20 anos atrás, foi em 2003, o principal, né, tratamento do estudo, que mostrou que a doença de Parkinson, ou pelo menos começou a dar evidência que a doença de Parkinson não deveria iniciar naqueles sintomas, que são sintomas motores característicos. Quando a gente fala de sintomas motores, sempre a gente vai falar lentidão do movimento, tremor, tipicamente de repouso, e rigidez, tá? Quando a gente fala sintomas motores, são esses. Tudo que a gente fala que tem a ver com doença de Parkinson, mas que não tem a ver com sintomas motores, a gente fala de sintomas não motores. Esse estudo mostrou que, aparentemente, existia uma proteína, que a gente já estava sabendo que existia, mas que ela começava a ser depositada, acumulada, em outros locais, em outros nervos do corpo, levando, consequentemente, a outros sintomas que a gente começou a ver que também eram característicos da doença de Parkinson, que eram muito comuns. O primeiro sintoma, a gente mostrou que tinha alteração dessa proteína que a gente chama de alfa-sinucleína em alguns nervos do intestino. E dessa forma, produzia-se constipação. Isso foi o início. Muitos estudos hoje, muitos estudos mostram que a constipação ela pode preceder o aparecimento dos sintomas de lentidão, rigidez e tremor em décadas. Então a gente viu, primeiro através desse estudo, que foi um estudo patológico, depois através dos estudos clínicos, então um estudo com gente, com pessoa, a gente viu que tinha constipação. E esse sintoma poderia preceder. Obviamente que o sintoma de constipação, intestino preso, ele é muito comum. Então, não é todo paciente com intestino preso que a gente vai pensar que é doença de Parkinson, né? Mas é o primeiro sintoma. Gustavo, sempre vai ter intestino preso? Não, nem sempre. Mas é um sintoma muito comum e ele pode preceder. Só em relação ao comum, 80% dos pacientes com doença de Parkinson têm o sintoma de constipação. Então, realmente, pessoal, é um sintoma muito, muito frequente. E você vai falar mais sobre o sintoma ou você vai falar de outro? Não, pode de constipação. Posso. Uhum. Só por que a constipação, a gente fica tão em cima da constipação, pessoal? O intestino preso, ele atrapalha a movimentação de todo o tráfego intestinal. Ele atrapalha com que o bolo alimentar, que é comida, saia do estômago, vá para o intestino e o paciente evacue. O que acontece com isso? O paciente começa a se sentir empazinado, ele sente com dificuldade de comer, ele cai o apetite, ele sente azia, ele sente mal-estar, ele sente um desconforto abdominal. Quem tem intestino preso, então tem o trânsito intestinal mais lentificado, é mais difícil que absorva o medicamento da maneira adequada. Então, por que a gente pega no pé? Não, tem que cuidar do intestino, para o intestino funcionar legal. Porque quanto melhor o intestino funcionar, a gente tem pelo menos uma ideia de que talvez o medicamento consiga ser absorvido melhor, faça o pico na hora adequada, ou seja, chegue no sangue no momento adequado, e isso acaba ajudando na regularização da medicação. Então tem paciente, às vezes, que durante o momento que o intestino dele está funcionando mal, o Parkinson dele, às vezes, piora. Ele tem a sensação de que o Parkinson piora. Como o intestino dele está funcionando mal, o estômago piora, ele fica mais desconfortável. E lembra que a gente falou na aula número 2 que alguns remédios de Parkinson dão desconforto no estômago. E aí você junta as duas coisas, o desconforto que o remédio pode causar, aquela sensação de azia, mais o desconforto causado pela constipação. Então, a constipação é um sintoma frequente, não é invenção de ideia do paciente, e você tem que tentar regularizar baseado na ideia de que isso facilitará a tomada das medicações e esse fluxo do movimento intestinal, tá certo? Então, eu acho que você desculpa, Gustavo, só quis pontuar bastante, porque a constipação, ela parece assim, às vezes ela passa despercebida, né? Mas ela, no final das contas, ela tem um desfecho em relação aos medicamentos que é importante que todo paciente saiba, tá, pessoal? E um segundo ponto uma vez que eu tenho um sintoma, existe alguma coisa que eu posso fazer para melhorar o sintoma? Então preste atenção, Gustavo vai falar um pouquinho sobre cuidados que todo paciente com constipação, lembra, 80% dos pacientes com Parkinson devem ter. Então fala um pouquinho aí, Gustavo.
Então, quando a gente fala em constipação, a gente está falando de intestino preso, né? Agora, o Diego levantou outras coisas muito importantes. Às vezes o paciente tem sintoma de intestino preso, isso incomoda. Outras vezes, por questões culturais, ele não considera que aquela frequência também está inadequada. Às vezes o paciente vai uma vez a cada 3 dias, considera normal. Então é importante a gente pensar a respeito. Eu acho que o principal é a gente orientar isso, que agora a partir daí a gente começa a pensar assim, poxa, será então que o meu intestino preso, que eu ia 3 vezes por semana, 2 vezes, uma vez por semana, eu achava que era normal? Não é? Então isso é muito importante, esse nosso trabalho aqui. Mas eu colocou uma outra coisa. A gente às vezes não tem o intestino preso, a gente tem um problema que a gente chama de gastroparesia, que às vezes a gente não tem nenhum sintoma, mas isso pode levar a problemas muito grandes no tratamento também, porque o estômago, o esvaziamento do estômago é realmente muito lento e pode alterar, e esse sintoma é muito comum no paciente com Parkinson, diminui a absorção e dá esses sintomas também de plenitude gástrica, sensação de empazinamento, isso tudo mesmo, perfeito, tá bom? Eu acho que a gente podia deixar depois, para o final, o tratamento disso, né? Acho que a gente podia abordar depois tudo o tratamento, né? O sintoma, o que é, depois parte a parte, como a gente faz para resolver. Que eu acho que é outro ponto que a gente vai falar hoje também, tá? A gente vai falar hoje. Depois... Ô, Gustavo, pode falar. Gustavo, só vamos tentar fechar, porque senão eu acho que como são muitos sintomas, às vezes a gente não vai conseguir retomar. Então, só para a gente fechar ao tratamento? Da constipação. As orientações gerais que a gente tem que ter com os pacientes. Quando a gente fala em intestino preso, a primeira coisa, nem tudo é remédio. A gente já falou da doença de Parkinson, nem tudo é remédio. A principal orientação é a mudança dos hábitos alimentares. Eu geralmente oriento a tentar dividir as refeições adequadamente. O acompanhamento com o nutricionista é extremamente importante. Com o aumento da ingestão de legumes, verduras, água, líquido, isso é muito importante. Então, aqueles bons hábitos alimentares no paciente tem que ser cultivado de uma forma ainda mais importante. Aí vem aqui a questão da proteína. O paciente não deve parar a proteína, mas a proteína geralmente é um alimento de difícil absorção. Então, a gente deve dosar o acompanhamento com o nutricionista, nesse caso, é fundamental. Comecei com a mudança dos hábitos alimentares, modifiquei, aumentei a ingesta hídrica. Os hábitos relacionados à evacuação são importantes. Então é importante que o paciente tenha um hábito de evacuar em certo horário. Isso é bom, isso é útil, principalmente após a refeição. Isso é bem legal, né, que a gente tem um reflexo chamado gastrocólico, que quando a gente come, a gente tem uma sensação, um reflexo de que a gente pode ajudar a gente na evacuação. Isso é bom. Comecei então com os hábitos, aumentei a ingesta hídrica. A gente pode associar o uso de azeites e de óleos crus quando não há contraindicação, lembrando que os óleos tendem a ser calóricos, tá? Então, no paciente que está acima do peso tem que ter uma atenção. Muitas vezes a gente coloca 1 colher, 2 colheres de azeite ou então de óleo de soja, mas se for cru, tá? Não pode ser frito. Nas refeições principais, isso ajuda, sim, o paciente a ter constipação. Se a gente não tiver um êxito com essas medidas comportamentais, alimentares, a gente pode fazer uso de fibras. As fibras podem ser compradas em sachêzinho, tá? Mas também estão presentes nos principais alimentos relacionados com frutas, verduras, né? E também existem outros grãos que podem ter mais fibras, tá? Linhaça, tudo isso. Isso é legal, isso é importante. A partir desse ponto, se a gente não conseguir, a gente deve instituir um tratamento medicamentoso em si, tá? Lembrando, então, o medicamento vem lá no final, Quase sempre a gente não utiliza, pelo menos no início. Mas, se a gente não conseguir tratamento medicamentoso com remédio para evacuar, a gente muitas vezes precisa fazer medidas invasivas, tá? Para tentar fazer com o paciente com um enema, para ele evacuar, que ele não pode ficar longos períodos sem evacuar, tá bom? Quer acrescentar mais uma coisa, Diego? Eu acho só, você já falou muito bem, mas é uma bobeira que às vezes os pacientes esquecem, que a fibra, para ela funcionar, ela precisa de água, tá? Que a fibra tem a capacidade de reter o líquido no bolo fecal e assim deixar as fezes mais umedecidas para facilitar realmente a expulsão. Então, o cuidado da ingesta hídrica, acompanhar a questão das fibras é muito importante. Eu gostei muito que você chamou a atenção do treino de toalete, que a gente chama, né? Que é você utilizar o mesmo horário, geralmente o período da manhã às vezes é um bom horário para você poder utilizar o banheiro, e isso ajuda a regularização, criar realmente um hábito, né?
em relação à evacuação, e isso é uma melhora da constipação na doença de Parkinson. Ótimo. Muito legal. Muito bom. E Ju, povoação, quantos dias seria esse longo período? Ô Ju, idealmente evacuar deveria ser todos os dias, tá? Tem pacientes que têm hábito intestinal de ter um intestino um pouco mais lento, às vezes evacuar a cada 2, 3 dias. Agora, idealmente, mais do que 3 dias tem que ser realmente reavaliado, tá? Certo? Longo período que a gente está tratando é isso. Apesar da gente falar isso, né, Gustavo? Tem pacientes que evacuam a cada 7 dias. Sim, sim. Pacientes com Parkinson evacuar a cada 7 dias, às vezes é uma queixa que eles trazem, tá bom? Mas é um número bom. A gente pensar assim, olha, um dia seria o ideal, 2 dias, dependendo dos hábitos, né? Isso às vezes é comum em pacientes que não tem nenhuma doença, né? Agora, 3 dias, a gente deve considerar com muito carinho alguma mudança, pelo menos essas medidas comportamentais, alimentares, né? Que a gente falou, com toda certeza. Sim. Muito bem, Gustavo. Agora continua, eu acho que a gente fechou a constipação, ninguém levantou mais nenhuma pergunta. Acho que a gente pode ir pro... Sempre tive intestino preso, porém, noto que tomando muita água provavelmente ajuda, né, Otávio? É isso mesmo. Muito bem, vai lá, Gustavo. Depois disso, a gente observou que outros sintomas apareciam também precocemente. E eles eram muito mais característicos, como a gente fala assim, específicos para a doença de Parkinson do que constipação, que é um sintoma muito geral, tá? A gente avaliou e começou a ver que os pacientes tinham um distúrbio de sono muito comum, e era muito frequente. A gente estima hoje que, a depender, quase 90% das populações podem ter um distúrbio do sono, que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. O que é o distúrbio comportamental do sono REM? O distúrbio comportamental do sono REM é caracterizado assim, no exame da polissonografia, que é um exame que dorme no sono, não precisa ser diagnosticado lá, mas principalmente, que a gente fala que tem perda da atonia do músculo. Como que perder essa atonia? A gente perde, que quando a gente dorme, a gente era para ficar relaxado. A gente perde esse relaxamento. Então a gente movimenta. Então a característica do distúrbio comportamental do sono REM é a gente movimentar bruscamente durante o sono. E isso daí é visto como? Através de socos, chutes e às vezes vocalização durante o sono. Esse sono ele pode ser reparador. O paciente ele pode achar que dormiu bem. Mas quem está do lado, o esposo, a esposa, acha, meu Deus, a noite ele falou, dormiu, riu, mexeu, me deu um chute, me deu um soco e... E alguma coisa está errada, né? Então isso a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. Existem outras doenças que provocam isso também. No entanto, isso é muito característico do grupo de doenças chamadas sinucleinopatias, em qual a doença de Parkinson é predominante, quase a totalidade. Então isso é muito característico da doença de Parkinson. Existem estudos que mostram que 2/3 dos pacientes que têm distúrbio do sono REM, ou seja, tem esse tipo de sono, evoluem para uma doença degenerativa desse grupo, de alfa-sinucleinopatia. Então é importante, tá bom? Pode preceder anos, em décadas até, o crescimento dos sintomas motores. Eu, particularmente, de todos os sintomas não motores, Gustavo, para mim o sono realmente é a coisa mais relevante. Você vê que é pesquisa atrás de pesquisa mostrando a importância do sono. E realmente, os pacientes podem ter também outros distúrbios do sono, né? Eles podem roncar, podem ter apneia obstrutiva, eles podem ter uma insônia. Às vezes, os que não têm esse distúrbio comportamental do sono REM podem ter uma sonolência diurna. Então, o sono no universo do Parkinson, a meu ver, é um dos sintomas mais que devem realmente prestar bastante atenção. Então, eu só gostaria de frisar, pessoal, essa questão do distúrbio comportamental do sono REM, geralmente tem uma marca, né, Gustavo, que é assim, o acompanhante nunca dorme na mesma cama. Porque toda noite, ou ele é chutado, ou toma soco, e isso é uma queixa que os familiares geralmente trazem frequentemente, que às vezes dorme no mesmo quarto, mas não dorme na mesma cama. Principalmente a relação de marido, a relação conjugal, né? E especificamente, como o Gustavo falou, pessoal, durante o momento REM é o momento do sono, em que a gente movimenta os olhos, mas o corpo está paralisado. Tá? Então, REM é o momento do sono em que a gente movimenta os olhos lá com o olhinho fechado e o corpo está paralisado. No distúrbio do REM, o paciente mexe.
enquanto ele deveria estar parado, tá certo? E por ele mexer, geralmente o conteúdo do sonho é um sonho muito vivo, né? Ele tende, às vezes, a ser quase um pesadelo, né? E isso acompanha o paciente durante a noite. Quando vai chegando de manhã, o paciente tende geralmente é o momento que dá mais, né? O fenômeno, que ele sonha que está caindo, às vezes pode até cair da cama. No geral, os pacientes durante o dia tendem a ter uma sonolência. Olha lá, minha mãe tem medo de dormir com meu pai. Provavelmente, se ela tem medo, é porque é distúrbio comportamental do sono REM mesmo. Tá. E durante o dia, o paciente tende a ser sonolento. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção do sono, além desse componente comportamental? Pessoal, dormir é um hábito, tá? Igual a gente tem hora para comer, a gente também tem que ter hora para dormir. Se você dorme durante o dia todo, e você tira cochilo durante o dia todo, quando chegar à noite, você não tem sono. Ou você atrasa o início do sono. Quando você atrasa o início do sono, você está atrapalhando uma coisa que chama ritmo circadiano. Então, preste bastante atenção. O sono é um momento de restauração de todas as funções vitais do corpo humano. É um momento em que a dopamina produzida pelo cérebro, que as nossas memórias são fixadas. É um momento que o nosso corpo tira para relaxar, para descansar, que a musculatura se restaura, tá certo? Como que isso é organizado? Isso é organizado por meio da luz do dia e por meio da escuridão. Então, pessoal, se a pessoa fica dormindo o dia todo, fica de olho fechado, ela não se expõe à luz do dia. Quando chegar de noite, que é o horário dela descansar, ela não tem a necessidade fisiológica de descansar. E aí os ritmos de todo o organismo começam a se desordenar, tá certo? Então, um princípio básico de paciente que tem doença de Parkinson e que tem distúrbio do sono, seja ele qual for, o paciente tem que ter horário para acordar, horário para dormir. A luz do sol, pessoal, ela é benéfica. Então tem estudos que mostram que quanto mais exposição à luz solar, eu consigo organizar melhor os ritmos fisiológicos do organismo do paciente com Parkinson. Então você tem que ter horário para... às vezes os pacientes falam assim, né? Mas tadinho, tá cansado, deixa ele dormir durante o dia. Não. Durante o dia é para ele ficar ativo. É o horário que ele vai fazer as reabilitações, ele vai se ocupar a cabeça fazendo uma palavra cruzada, vai estudar alguma coisa, vai pintar, ele vai ficar ocupado. Então, evitem a questão de cochilos durante o dia. Você pode tirar um cochilo depois do almoço de 30 minutos, tem problema. Mas não pode você pegar depois do almoço e dormir 3 horas, tá certo? Isso atrapalha muito o ritmo do sono. Então, você vai ter horário para acordar, tirar um cochilo leve à tarde e durante a noite você vai se preparar para dormir. Preste bastante atenção em relação a isso. Você me dá mais um minuto, Gustavo? Claro, tá ótimo. Pessoal, presta atenção. A luz, como eu falei para vocês, ela serve para avisar o nosso organismo que a gente está acordado, está ativo. A escuridão serve para o nosso organismo diminuir as atividades, relaxar e dormir. Então, pessoal, quando vai dando 8, 9, 10 da noite, existe uma liberação de um hormônio chamado melatonina, que é um hormônio natural que todo mundo tem, que ele começa a ser liberado quando a luminosidade do dia baixa. Passado algumas 2, 3 horas que a melatonina sobe, a gente entra naquela fase de sonolência e dorme. O que acontece quando a gente fica exposto à luz do celular, luz elétrica, luz né, de casa, luz de televisão? Essa iluminação ativa a nossa retina, ativa a nossa vista e bloqueia a liberação da melatonina. O que vai acontecer? O paciente começa a desenvolver insônia. O que vai acontecer? O sono dele vai ser não reparador. Ele vai começar a cochilar, mas não consegue aprofundar o sono, porque ele precisa de melatonina. Então, você que é familiar ou você que é paciente com doença de Parkinson, reveja sempre os seus horários. A gente acredita, várias pesquisas mostram que o sono ele tem um efeito neuroprotetor. Ele é capaz de proteger os nossos neurônios contra diversos danos celulares. A gente não sabe ainda se conseguir controlar o sono realmente impede a progressão da doença de Parkinson. Mas a gente acredita que dormir bem tem um efeito benéfico, sim, em impedir a progressão dos sintomas. Então,
você vai regularizar seu sono, tomar os cuidados com a luz, tomar os cuidados com a hora de acordar. E por último, uma coisa que ajuda muito é a seguinte estratégia. Tem gente que às vezes deita, aí deita, dá 5 minutos, levanta. Deita. Então, presta atenção. O quarto foi feito para dormir. Você não vai assistir televisão, não vai assistir Cidade Alerta, negócio de tiro, barulheira. Você vai botar uma música relaxante, você vai escurecer, deixar o quarto todo escuro, com uma luz às vezes no corredor para você poder levantar e ir ao banheiro. Você vai relaxar. Se você não conseguir dormir, você não vai ficar revirando na cama. Você vai levantar, higienização do sono, isso mesmo, isso. O nome disso é higiene do sono. Você vai levantar e vai tentar ler um livro na sala, relaxar. Se você relaxou, você volta para o quarto. O que eu quero que você entenda? Que o quarto é um lugar sagrado para dormir. Isso vai ajudar você a regularizar o seu ritmo. Eu acho que alguns pacientes sempre têm a dúvida, né? E o remédio? Comenta um pouquinho para nós sobre os medicamentos, Gustavo. Ótimo. A primeira coisa, só reforçar o que o Diego falou, isso é muito importante. A primeira coisa é a questão da higiene do sono. Tem que ter horário para dormir, horário para acordar. Ah, Gustavo, eu vou então dormir às 10 horas, vou deitar, vou apagar. Não, mas você tem que ter um horário para se preparar. Às 10 horas da manhã, às 10 horas da noite você vai dormir, então às 9h50 não adianta você estar se estimulando, jogando, vendo filme, coisa. Aí vai desligar tudo e em 10 minutos você vai apagar. Isso não é possível, isso não é natural. Aí depois vem aquela necessidade de tomar um remédio que seja sedativo, que pluf, te capota. Isso não é natural. Então a gente tem que preparar o corpo da gente. Se a gente vai dormir às 10, às 9 a gente não vai ter acesso a nenhuma tela, a nenhum barulho. Né? Falaram, olha, meu pai dorme muito mal. Ele dorme com a televisão, dorme com o rádio ligado, luz acesa. Sim, então eu estou mostrando para vocês que os principais tratamentos são não medicamentosos. Tá? Então é o comportamento, tem que mudar. Isso vale para todo mundo. Para quem tem uma doença que leva a problema de sono, como a doença de Parkinson, mais ainda. Perguntaram da amitriptilina. A amitriptilina é um remédio muito bom, que ajuda para muita coisa. Então ajuda no sono? Ajuda no sono. É usado como antidepressivo, pode até ajudar no tremor. Só que tem uma coisa. A amitriptilina e alguns medicamentos semelhantes, eles têm uma ação anticolinérgica. O que é isso? Ela age em alguns neurônios e ela pode levar a confusão mental, alteração episódica de memória. Então, no paciente idoso, isso pode piorar. Então, é verdade. E pode piorar o intestino também, né, Gustavo? Isso, o intestino e a urina. Pode constipar o intestino. Pode deixar o intestino a pessoa mais preso ainda. Perfeito. Então, olha, a gente tem um efeito ruim no idoso, que pode aumentar a confusão mental, não é indicada para pacientes acima de 60 anos, né? Às vezes em dose baixa por um tempo, tudo bem, né? Mas de maneira geral, piora o intestino e pode também dar retenção urinária. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes, tá? Então, todo medicamento. Cada medicamento é uma coisa. Perguntaram clozapina e melatonina. Ótimo, muito bom. Vamos começar da melatonina. A melatonina é um medicamento muito utilizado, tem ampliado, tá? Mas tem duas coisas. A primeira, a gente produz melatonina naturalmente. Nos pacientes que têm alguma possibilidade de estar alterado, a gente deve fazer uma reposição. Quais pacientes são esses? O principal, tem um paciente que muda muito, viaja muito, o fuso horário muda, a melatonina fica toda atrapalhada. No idoso, a produção de melatonina por si só tende a não ser tão natural quanto no jovem. Então a reposição de melatonina ela pode acontecer. Nos pacientes, que pode ser útil. Nos pacientes que têm esses problemas, a luz, iluminação, tudo, a gente pode utilizar a melatonina, principalmente por um tempo curto, né? E, geralmente ela em doses baixas, 5, no máximo 10 miligramas, às vezes começa com 3, 5, 10 miligramas, algum outro estudo mostra 20 miligramas, mas ela pode ser útil. Serve para todo mundo? Não serve para todo mundo. Ela serve para induzir? Eu vou tomar e vou capotar? Não é para isso, mesmo porque a gente produz isso melatonina. É muito importante. A gente produz melatonina, então ela pode ser útil, principalmente aqueles pacientes que podem ter alguma alteração. No idoso isso é comum, tá? Mas ela não é um remédio indutor, então eu não vou tomar e bluff, te capotar. Tentar manter o possível. Deixa eu só frisar bastante isso, Doris. Como o Gustavo falou, a gente utiliza bastante. Mas ele não você vai tomar e você vai dormir. Ele vai demorar 3 semanas para fazer efeito.
E, idealmente, o que a gente quer fazer é aumentar a melatonina que o nosso organismo já produz naturalmente. Se você mantém a luz acesa, isso você bloqueia o efeito da melatonina, tá certo? Então, esses cuidados em relação à iluminação, barulho, escuro, eles são fundamentais para quem toma melatonina. Tem muita gente que às vezes reclama que melatonina não funciona, mas um dos principais motivos, às vezes, é não tomar esses cuidados de higiene do sono, principalmente em relação à iluminação, tá? Exato. E às vezes... Aí citaram aqui... Pode falar. Pode falar, Gustavo. Não, ele falou assim, quando alguém fala assim, não funciona, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você espera que era para funcionar. O que você espera que era para funcionar. Verdade. Porque às vezes a gente fala assim, esse remédio não funciona comigo. Mas peraí, o que você acha que ele funciona? Frequentemente eu faço esse exercício no consultório. O que você acha que era a ação desse remédio? Eu acho que era para fazer isso. Não é. Ele não faz isso. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso e a função dele não é essa. Às vezes é isso, tá? Isso é importante. Perguntaram sobre alprazolam e Rivotril. Quer falar, Diego? Alprazolam e Rivotril, pessoal, são medicamentos de uma classe denominadas benzodiazepínicos, tá certo? Os benzodiazepínicos são remédios, pessoal, que atuam diretamente numa região cerebral denominado receptor GABA ou receptor para benzodiazepínico, tá? O benzodiazepínico, especificamente o Rivotril, é muito conhecido porque ele se tornou quase uma febre mundial, né? Tem muita gente atualmente viciada em Rivotril, isso existe, mas especificamente na doença de Parkinson é realmente um tratamento que às vezes a gente utiliza, tá? Eu tenho preferência de não usar muito pelo seguinte motivo. Algumas pesquisas mostraram que idosos que utilizam Rivotril têm um risco maior de queda. Então, às vezes, o paciente toma o remédio à noite, quando chega de manhã, ele ainda tem um restinho de Rivotril no sangue, ele ainda fica meio sonolento, e ele tem uma tendência a tropeçar e cair. Então, eu especificamente não utilizo muito, mas existem pesquisas validadas que, principalmente para o paciente que movimenta demais, que é esse paciente que sonha, né, vive, chuta, grita, que é o distúrbio comportamental do sono REM, ele pode ser uma medicação efetiva sim. Lógico, resguardada as doses, porque o comprimido tem várias dosagens, e lógico, se tem várias dosagens, cada paciente vai reagir de uma maneira. Tem paciente que vai ficar muito sonolento, tem paciente que vai ajudar, tá? Então isso é de cada um. Especificamente o alprazolam, os americanos têm mais experiência do que nós brasileiros. No Brasil a gente costuma utilizar mais o Rivotril do que o alprazolam, tá certo? Mas é a mesma classe de medicação e por isso tem o mesmo efeito, tá? Alguém perguntou também sobre clozapina. Clozapina e quetiapina, pessoal, são medicações que estão relacionadas a um grupo que a gente chama de antipsicóticos. Essas medicações, elas são muito úteis nos pacientes que têm alucinação na doença de Parkinson, tá? Isso pode acontecer. E nos pacientes que têm agitação. Às vezes, deixa eu aproveitar e comentar isso. Às vezes, pessoal, quem já tem Parkinson há bastante tempo, 15, 20 anos, ou que já é mais idoso, quando o sol se põe, no final do dia, ele apresenta uma tendência a alucinar. Às vezes, pacientes que tomam medicamento como a amantadina, ou às vezes muitas doses do Prolop, eles podem ter alucinações visuais, principalmente, tá? Esse fenômeno de quando o sol se põe e a pessoa alucinar, chama fenômeno downsetting, que a gente chama fenômeno do pôr do sol. Para esse grupo de pacientes, a gente pode utilizar essas medicações que vocês citaram. Então, o que eu quero deixar claro? Opções de remédio, tem muitas, tá certo? Opções de não remédio, ou seja, higiene do sono, são fundamentais. Então, o remédio não substitui os cuidados que a gente tem que ter com o sono. Com algumas medicações apresentando efeito colateral que você deve conhecer e deve, lógico, evitar o abuso dessas medicações. Tá certo? Só uma pergunta aqui do Dr. Walter Arruda, que a gente precisa responder com toda certeza. Dr. Walter perguntou, melatonina funciona em distúrbio comportamental do sono REM? Quem não sabe, o Dr. Walter Arruda é um especialista em doença de Parkinson, tá? Que eu tenho uma estima gigantesca. Ele perguntou, então ele... Bem-vindo. Então,
Então, eu vou te apresentar números, tá? Teve a revisão que foi publicada no Movimento Odds, se eu não me engano, 2017 ou 2018, é recente, né? Do tratamento de sintomas não motores da doença de Parkinson, tá? Mostrou lá duas coisas relacionadas à melatonina no tratamento do distúrbio do sono REM. Primeiro, melatonina em doses altas, acima de 20 miligramas, a conclusão foi que não era útil. Conclusão que não era útil. E a conclusão que em doses menores, 3 a 5 miligramas, por incrível que pareça, doses maiores não teria indicação, não teria pelo menos até então evidência. Em doses menores, eles colocaram como potencialmente útil, né? Ou possivelmente útil, eu não lembro o termo, né? Então, isso daí é o que era colocado, eu lembro do trabalho em si. Agora, em relação à prática, talvez o Dr. Walter possa até acrescentar para a gente, né? Que quando a gente fala em melatonina para o distúrbio do sono REM, isso para mim é bem limitado. Então, eu não costumo indicar, eu acho que o tratamento é muito limitado e a ação eu acho muito pouca. Mas no trabalho eles colocaram como possivelmente útil. E só em 2017 também saiu um capítulo da própria Academia Brasileira de Neurologia do DC de Distúrbios do Movimento, que lá foi um capítulo só sobre sintomas não motores da doença de Parkinson, e na Academia Brasileira de Neurologia fizeram um levantamento baseado em evidência. Então, baseado na evidência, ficou como nível C de evidência. Os estudos não são robustos o suficientes para indicar nem para contraindicar, mas na prática clínica, eu vou puxar a sardinha para o meu laboratório, tá, Gustavo? Que é um laboratório que estuda melatonina. Então, baseado nisso, a gente utiliza, sim, e, na nossa opinião, lógico, não é curativo, mas os pacientes apresentam melhora dos sintomas. E tem um detalhe, que tem uma paciente via aí, Edilma, que escreveu ali: Doutor Diego, estou dormindo a noite inteira após cirurgia. Então, de uns 4 anos para cá, tem se estudado muito efeito do DBS nos sintomas não motores. Efeito da cirurgia para a doença de Parkinson nos sintomas como sono. E o que a gente tem observado, inclusive nas revisões, tem um grupo que é o grupo de Cologne, na Alemanha, que estuda bastante isso, que tem mostrado que tem impacto no sono, os pacientes melhoram tanto o tempo total de sono, quanto nas escalas de qualidade de sono, eles apresentam menos sonolência durante o dia. Então, a gente não deve considerar como primeira opção indicar cirurgia por causa de sono, mas é um efeito da cirurgia em alguns pacientes, a melhora do sono. Muito bom, pessoal. Em termos de evidência, quando a gente fala assim, até então, o que mais tem evidências ainda são os medicamentos ainda da classe dos benzodiazepínicos. Sim, então, que quando o Dr. Diego colocou assim, olha, a gente tem que ponderar em relação aos efeitos colaterais, no idoso, principalmente relacionados a quedas, e uso prolongado relacionados a queixas de esquecimentos, memórias, potencialmente... É verdade. Tá? Quando a gente tem um paciente jovem, a gente usar o clonazepam em doses baixas, né? Com atenção, a gente pode ter menos efeito colateral. Então, assim, a evidência que melhora, sim, não é essa dúvida. A questão é de ponderar os efeitos colaterais. Por isso, muitas vezes, a gente utiliza um medicamento ou outro. Ninguém perguntou, mas eu vou de novo colocar como advogado do diabo. Tem duas coisas, Neosine falaram ali e o canabidiol. Ninguém falou, mas... Sabia que você ia falar sobre isso, Gustavo. O canabidiol tem agora estudo mostrando que pode ser utilizado no tratamento do sono. Gente, quando a gente fala evidência, significa o quê? Que tem vários estudos que convergem, que chegam à mesma conclusão. A gente fala de evidência. Quando tem um estudo falando, eu posso fazer um estudo, eu, Diego, avaliar 2 pacientes, né, de uma maneira ética, mas significa tem que ter cautela. Isso significa que o estudo que não tem força, porque foram poucos pacientes. Agora, você tem vários estudos mostrando 50 milhões de pacientes, isso tem vários estudos assim, somados, muitos pacientes, a gente fala que isso tem uma evidência, tá? Serve para tudo. Então, o canabidiol ainda tem baixa evidência, embora tenha muito estudo. Isso. A principal evidência no tratamento da doença de Parkinson, no entanto, é para o sono, tá? E a gente está tentando ver se melhora o distúrbio comportamental do sono REM. Quanto a isso, eu até tenho expectativa, eu acho que melhora, né? A gente tem que ponderar com a dose baixa e os efeitos colaterais ao longo do tempo. Só para a gente não esquecer, Neosine, gente. Alguém falou Neosine. Neosine é um medicamento bem antigo, tem muitas indicações boas, tá? Mas na doença de Parkinson não deve ser utilizado via de regra, tá? Então, assim, cada tratamento é um jeito, né? Cada profissional, então não é pra gente
falar que, olha, não pode, está errado, mas de maneira geral a gente não usa. Por quê? Porque ele pode piorar os sintomas motores, os sintomas parkinsonianos, tá? E então a gente toma muito cuidado. Mesmo gotinhas baixas do Neosine, tem que ter muita cautela, tá? Muito bem, pessoal. Essa questão do sono, então, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. Lembrar principalmente a questão da sonolência diurna, que às vezes eles reclamam, né? E tem um outro sintoma do sono também, que é muito comum, que é levantar à noite para ir ao banheiro. Esse sintoma a gente chama de noctúria, tá? É um sintoma muito frequente na doença de Parkinson, e geralmente é assim, o acompanhante está rígido durante a noite, né? E ele toda hora vai lá faz um pouquinho de xixi. Aí, para às vezes ele levantar, o que ele faz? Ele pede ajuda. Por isso que sono é uma das coisas que mais limita a qualidade de vida do paciente com Parkinson. Porque ele dorme mal, aí quem está do lado dele, que geralmente cuida, dorme pior ainda, porque toda hora a pessoa ou chama ou precisa de ajuda para levantar. E isso acaba tendo um impacto muito grande na qualidade de vida. Em relação a Ruda está falando aí, cada caso é um caso, Gustavo. Doutor Walter. Cada caso é um caso, exatamente, perfeito. E em relação a levantar muito, que é a noctúria, pessoal, tem que observar o seguinte cuidado, tá? Primeiro, em relação ao horário final do líquido. Evite tomar muito líquido durante a noite para fazer você levantar. Tenta jogar os líquidos, principalmente no período da manhã. Isso vai te fazer bem, inclusive porque vai evitar sintomas, às vezes, de tonteira, que dá muito no Parkinson, que a gente pode falar um pouquinho depois. Mas no período da noite, evita, tá? Para você não levantar para ir no banheiro. E a outra coisa é que se você tiver muito rígido durante a noite, esse sintoma realmente pode ficar mais frequente e ele pode ficar pior. Às vezes o paciente vai toda hora, mas quer virar na cama, não consegue e tal. Então, esse sintoma em específico, você sempre tem que trazer para o médico que está cuidando de você, porque às vezes é um momento que ele pode utilizar um pouco daquela levodopa que a gente utilizou na aula passada, para tentar te deixar com um pouco de levodopa no período noturno e ajudar a estabilizar esse sintoma, tá certo? Então, eu só quis trazer um dado a mais do distúrbio do sono, que é esse de levantar muito para ir no banheiro. Lembra sempre de cuidado na hora de levantar, porque na hora que levanta, é muito comum, às vezes, o paciente ter um sintoma chamado hipotensão postural, que eu acho que é uma coisa legal da gente comentar agora, né, Gustavo? Seguindo a linha. Com certeza. Você quer... fala um pouquinho para nós. Pode falar, eu vou... Quando a gente hipotensão postural, presta bastante atenção, pessoal. Quando a gente fala em hipotensão postural, a gente vai colocar num grupo de sintomas que do lado a lado tem outros fenômenos que a gente chama de desautonomia, tá? Isso é muito importante a gente ver, e isso daí expressa a complexidade da doença de Parkinson, tá? Quando a gente fala em hipotensão postural, hipotensão significa pressão baixa. Postural é a postura. Quando o paciente muda de posição, como está deitado para sentado, ou então para levantar, sentado, levantar, a pressão de todo mundo tende a baixar, de todo mundo. No paciente com Parkinson, o reflexo que faz abaixar, que faz levantar de volta, ele está alterado, tá? Então, para a gente normalizar a pressão quando levanta de parte sentada para levantada, ou está deitado, levantar para sentar, a gente tem um reflexo que a gente utiliza para a pressão não cair demais. Se cair demais, o que acontece? A gente pode ter outros efeitos no corpo, tontura, às vezes o paciente pode desmaiar, a frequência cardíaca pode mudar e a pressão baixa, obviamente, hipotensão. Para fazer isso, às vezes o corpo faz com que a gente tenha um reflexo exacerbado. A gente aumenta a pressão muito rápido, a frequência cardíaca pode aumentar muito rápido e ter mais efeitos colaterais ainda, mais efeitos associados, tá? Então esse fenômeno de a pressão baixar muito quando a gente muda a posição do corpo de deitado para levantado, a gente chama de hipotensão postural. Isso pode ser extremamente importante e pode predispor a quedas no paciente, tá bom? Exatamente. A coisa mais preocupante para a gente, é que às vezes o paciente começa assim, doutor, eu tô com uma tonteira, mas o que está acontecendo? Não, eu tô com a cabeça ruim, mas o que está acontecendo? Minha cabeça está pesada. Às vezes é um sintoma que para o paciente é muito difícil dele conseguir descrever. Às vezes é difícil ele conseguir entender o que está acontecendo, né?
E muitas vezes o paciente com Parkinson, por ele ter dificuldade de andar, ele tende a ficar mais sentado ou ficar mais deitado. E aí, quando ele muda de posição, é o que o Gustavo falou, a pressão, de vez de se manter ou subir, ela cai. E nisso que ela cai, o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, a quantidade de sangue que tem que chegar no cérebro, diminui, e aí o paciente fica atordoado. Ele fica com a perfusão diminuída, e ele tende a ficar com tontura, mal-estar. Às vezes tem paciente que realmente desmaia e cai. E uma coisa que o Gustavo chamou muita atenção é o fato assim, que às vezes ao longo da doença, isso vai piorando. Agora vocês imaginem o seguinte, pessoal. A pessoa está lenta, ela está apresentando muita rigidez, e além disso, quando ela fica em pé, a pressão dela está baixando. Pessoal, isso é um prato cheio para quedas, tá? Então, hipotensão postural não é brincadeira, tem que ser levado em conta, ser levado em consideração, tá? E o regime básico do tratamento é, primeiro, sabe aqueles líquidos da constipação que a gente falou? Eles voltam aqui. Então, uma medida muito eficaz para a hipotensão postural é você aumentar a quantidade de ingesta hídrica. Pessoal, a água faz parte de tratamento de doença de Parkinson. Isso é muito relevante, tá? Aumentando a quantidade de líquido, isso ajuda a diminuir a chance de fazer hipotensão postural. Tem paciente que às vezes essa hipotensão é tão grave, é tão relevante, que a gente precisa utilizar medicamentos. Mas antes disso, sempre é importante a questão também do exercício. Quanto mais o paciente se movimenta, quanto mais forte é a panturrilha do paciente, quanto mais ativo ele é, menos chance dele desenvolver ou ter hipotensão postural. Quanto mais parado o paciente está, mais lento, mais devagar, mais sentado, mais deitado, ele tem maior chance de ter hipotensão postural. Então, tanto a água quanto o movimento são fundamentais para a gente prevenir esses sintomas. Eu tô achando muito legal que as pessoas estão interagindo, isso está muito bacana. Eu quero tirar uma dúvida de alguém que falou aqui. A gente falou numa coisa chamada desautonomia. Desautonomia é o quê? É uma desregulação no sistema nervoso que controla a função de outras estruturas, como coração, pressão, sudorese, urina. Olha que interessante. Quando a gente tem o fenômeno desautonômico, ele não costuma ser muito importante precocemente na doença de Parkinson. Tem estudos que mostram que ele é precoce, porém ele não é importante. Se ele for importante no início, a gente até duvida que seja doença de Parkinson. Mas tem vários estudos que mostram que ele já é bem precoce, só que muito discreto, leve. Como que é a desautonomia? Fenômenos de suar sem motivo, isso daí é um fenômeno desautonômico, isso pode ser. Labilidade pressórica, a pressão varia, oscila demais. Em todo mundo a pressão oscila, tá, gente? Cuidado. Mas nos pacientes com desautonomia, que significa que os pacientes com doença de Parkinson, geralmente depois de 7, 10 anos, eles têm essa desautonomia mais importante. A labilidade, a pressão sobe e desce de maneira muito importante. Quando levanta, despenca. Deita, faz uma pressão alta. O paciente vai com 200 por 100 quando está deitado. Aí levanta, vai para 100 por 50 ou menos ainda. Né? A frequência cardíaca, uma hora está alta, uma hora está muito baixa. Isso daí é tudo fenômenos desautonômicos, tá? Em relação à salivação, isso pode acontecer também. Então, é importante a gente... Urina, né? Muito importante, urina. A alteração urinária ao longo do tempo, tá? Então, a gente está falando do paciente com Parkinson mais avançado, 7, 10 anos. É muito comum ter alteração. Como que é? Na hora que vai urinar, fica presa. E durante a noite solta. Então, aquela urgência, geralmente, de ter que fazer xixi, senão vai sair na roupa, tá? Isso pode ser fenômenos autonômicos. Geralmente, não é importante no início da doença, tá? Diferenciar de tontura no paciente com o início da doença. A manifestação de tontura pode ser uma manifestação da desregulação dopaminérgica inicial. O paciente sente tontura no início do tratamento. Melhora simplesmente com a otimização do tratamento dopaminérgico, levodopa, no início do tratamento, tá? Então, isso é importante diferenciar. Essa tontura do início, geralmente, não é a mesma tontura do final, mas é mais para o neurologista entender. O Dr. Walter pontuou aqui, às vezes, conversar com o urologista é interessante, sim, porque
o tratamento tem que começar multidisciplinar, porque para a gente tentar garantir o melhor tratamento, né? Então, às vezes, a gente começa com isso, né? E outra coisa muito importante, o fenômeno desautonômico no homem também se expressa com disfunção erétil. Disfunção no paciente, disfunção erétil e impotência sexual, gente. Se é muito importante no início, a gente até fica na dúvida com o diagnóstico de outras doenças, como atrofia de múltiplos sistemas. Que é mais importante esses fenômenos. Mas eles podem existir por outros motivos. Então a gente tem que acompanhar esse paciente e frequentemente a dúvida diagnóstica ela se desfaz com o tratamento e acompanhamento adequado, beleza? Muito bom. Tem uma pessoa que trouxe um negócio aqui que é um tema que eu gosto bastante também. Doutores, quanto ao papel emocional. Então, pessoal, olha lá, só está faltando 7 minutos. Mas tem duas coisas que eu acho que a gente tem que pontuar bastante aqui. Mas a primeira, vamos falar sobre essa questão emocional. Pessoal, antigamente, uns 20 anos atrás, a gente observava que os pacientes com Parkinson eram mais tristes. E a gente falava o seguinte, eles são mais tristes porque eles têm Parkinson, né? Então, por causa do Parkinson, eles ficam tristes. Na verdade, não. Atualmente, a gente sabe que existem disfunções de uma série de circuitos cerebrais relacionados à motivação e relacionados aos sintomas depressivos dos pacientes. Então, 50% dos pacientes com Parkinson podem apresentar depressão e ansiedade. Às vezes, eles são naturalmente mais irritados ou, em outras situações, mais apáticos. Tá? Por que isso é muito importante? Porque a depressão no Parkinson, pessoal, ela tem uma característica de, às vezes, observar um fenômeno de flutuação. Então, na live, se você não assistiu, vai lá e assiste a live de tratamento. Mas, na live de tratamento, nós falamos que, às vezes, os sintomas, essa característica de oscilar. Eles estão uma hora bom, uma hora ruim. Uma hora bom, uma hora ruim. Esse comportamento de oscilar também acompanha o fenômeno de depressão e ansiedade. Então, tem hora que ele está mais triste, ele toma um remédio, ele dá uma levantada, fica mais animado, o efeito do remédio vai passando, ele vai ficando mais triste, mais apático. Por que isso é importante, pessoal? Porque isso deve ser abordado, lógico, por um profissional psicólogo. Fazer um acompanhamento psicológico é bom. Isso ajuda no enfrentamento da doença, isso ajuda o paciente a encarar a doença de frente. E, principalmente, isso ajuda o acompanhante. Porque uma das coisas muito comuns é, às vezes, o acompanhante falar o seguinte. O paciente vem na consulta, a gente fala, você precisa fazer exercício, você precisa tomar os remédios na hora certa, você tem que tomar água. O paciente chega em casa, esquece, não faz nada. E aí a acompanhante fala, mas por que você não faz? Às vezes é por esse componente depressivo que o paciente fica mais apático. Tá? Então você que é acompanhante familiar de alguém com doença de Parkinson, tem que tentar também entender um pouco e trabalhar em cima de motivar a pessoa. Estou aqui, estou te apoiando, estou te ajudando. Vamos para a ativação. Então, quando essa depressão é relevante, além do acompanhamento psicológico que a gente sugere para toda a família, também a gente pode lançar mão de medicamentos. Tá? Então, medicamentos às vezes ajudam o paciente a ficar mais motivado, ficar melhor, e isso ajuda, no geral, no impacto do tratamento e na qualidade de vida do paciente. Então é isso, Rômulo. Primeira coisa é esse aí. Guida, tem o visto aqui, né? Salvo, tá? A live. O pessoal falou que chegou no final aí. Pode continuar. Eu visto aqui na Inglaterra que os doentes com Parkinson acomodam-se em casa e parece que desistiram de viver. Mas tem esse detalhe, tá, Guida? Que realmente eles têm uma alteração estrutural relacionadas à via, né, ao funcionamento mesmo do cérebro, e por isso que eles precisam de apoio, e muitas vezes um medicamento é algo muito importante de se realizar, tá? E a mesma coisa a ansiedade, né? Só enfatizar, gente, então, transtornos do humor como ansiedade, depressão, fazem parte do processo fisiopatológico, ou seja, fazem parte do desenvolvimento natural da doença de Parkinson, da progressão, tá? Apesar do que também pode preceder os sintomas de lentidão no movimento e tremor e rigidez, tá? Então, sintomas de ansiedade, depressão fazem parte, para a gente não achar simplesmente que tá triste
porque tem uma doença. Não, isso faz parte do processo. Entendendo isso, a gente vai começar a tratar de uma forma mais enfática. Não vai ficar esperando ele ficar, não, mas ele vai entender a doença. Não. Tem o sintoma, tem que tratar. Então, o cuidador tem que ter esse cuidado. Porque eu escuto às vezes assim, não, mas eu estou estimulando ela. Não. Se tem sinais de ansiedade, depressão, a gente tem que tratar. Inicialmente com acompanhamento psicológico, com psicólogo, neuropsicólogo, fundamental, muito importante. A gente pode utilizar medicamentos naturais, fitoterápicos, não tem problema, mas a gente tem que agir de uma maneira bem enfática, assim, objetiva. Não achar que isso vai passar. Não, isso não vai passar. Isso é uma coisa natural da doença, tá bom? Pode ter flutuação, claro, mas é uma coisa natural da doença. Só uma outra coisa que alguém trouxe aqui que eu acho muito interessante. Alguém falou aqui que essa doença tira a energia da gente. Quer ver? Quem que falou isso aqui? Eu não sei, alguém, você desculpa, eu vi lá para cima, mas subiu. Pessoal, é muito comum que os pacientes também tenham fadiga. Tá? A fadiga é um sintoma que existe na doença de Parkinson. Isso pode acontecer numa parcela super significativa e, em especial, a fadiga da doença de Parkinson, a gente não sabe o motivo. Então, teve um trabalho que tentou avaliar onde está, qual é a região do cérebro que está afetada na fadiga. A gente não sabe bem. Maurício, foi você mesmo, Maurício. Então, realmente existe esse sintoma de fadiga. E você não está sozinho, tá? Gente, uma coisa que ajuda... A live vai fechar acabar agora, 1 minuto para fechar. A gente vai abrir agora de novo, só para a gente terminar. Tem 2 pontos que eu acho que é interessante. 3, a fadiga, tem que falar isso, se complementar uma coisinha. Dor, o sintoma comum, tem que falar de dor. Mais comum na doença de Parkinson, e o quadro de esquecimentos, a demência. A gente tem que falar. A gente vai abrir agora uma outra live, mas pra gente ficar mais 10 minutinhos aqui, porque vai fechar nesse 50 segundos, tá bom? Então, eu vou abrir lá, você entra lá, Gustavo. Combinado? Combinado. Vamos falar um pouquinho mais sobre a fadiga, Gustavo? Então, primeira coisa, a gente pensar, existem vários sintomas que a gente coloca dentro da caixa fadiga. Às vezes é uma sensação de cansaço, de desânimo, às vezes é realmente uma sensação de que a gente está mais lento, tá? Então a fadiga pode ser interpretada como um sintoma motor, tipo, simplesmente assim, de rigidez, pode ser interpretada, mas quase sempre a gente está falando daquele sintoma subjetivo de sensação de cansaço, de adinamia, de falta de vontade de fazer as coisas. É isso, tá? Fadiga. Ela tem um componente dopaminérgico, então quando a gente otimiza, a gente melhora o tratamento com a levodopa, isso pode melhorar, tá? Mas quase sempre esses sintomas eles podem progredir à medida que a doença progride também. Interessante que eles podem responder exatamente aquele sintoma, aquele tratamento dopaminérgico. Como assim? A levodopa, lembra? Dura 4 horas, 3, 5, tem um pico, depois vai diminuindo. Quando vai diminuindo, que a gente fala de efeito off, então o paciente está off, ele pode aumentar a fadiga. Então, é um sintoma não motor que responde ao componente dopaminérgico. Aí, se eu dou um Prolop, às vezes, dispersível, alguns pacientes utilizam, ou então, se eu otimizo, melhoro o tratamento, esse sintoma de fadiga, ele pode diminuir, né? Então, uso o Prolopa, melhora. Aí vai diminuindo, aumentando a fadiga, porque vai diminuindo o Prolopa do corpo, né? A levodopa. Quando eu falo Prolopa, é levodopa. Tem outras marcas que não quer dizer que é melhor não, tá, gente? Então, isso é importante a gente lembrar disso, tá? A fadiga, ela pode responder e a gente fazer um off não motor com fadiga, tá? E outro, muito comum, um off não motor com dor. Diego, fala pra gente então sobre a dor na doença de Parkinson, porque eu considero isso extremamente importante. É um sintoma difícil e quase todos os dias eu atendo um paciente que começou com doença de Parkinson com dor. A casuística, o número de pacientes assim, não é tão grande, mas hoje mesmo eu tive um paciente que começou com dor, né? Dor no ombro, isso é muito comum. Assim, nos médicos que tratam doença de Parkinson, né, não é comum a gente avaliar esse sintoma, que pode ser um primeiro, mas quase sempre vai existir durante a doença. Né? Sim. Especificamente esse sintoma de dor, vou dar um mérito, já que tem um colega seu aí, eu tenho um colega de urologia que foi meu orientador durante um tempo, Dr. Rubens Cury, que estudou justamente a dor da doença de Parkinson, tá certo?
E na avaliação de dor, pessoal, era algo que a gente não levava em consideração. Lembra quando a gente mencionou lá atrás, as pessoas reclamavam de dor, a gente falava, isso não tem nada a ver. Hoje em dia a gente sabe que não, tá certo? Geralmente, existem vários tipos de dor, tá? A dor relacionada à doença de Parkinson é uma dor que apresenta fenômeno de flutuação. O que quer dizer isso? É igual o Gustavo falou da fadiga. É aquele paciente que, quando vai chegando no final da dose, no tempo que o levodopa acabou o efeito no sangue, ele começa a apresentar um quadro de dor. Geralmente, essa dor é associada ao fenômeno de rigidez. E mais, frequentemente, a dor é, às vezes, o primeiro sintoma, principalmente a dor no ombro. O paciente começa, às vezes, com a dor no ombro direito e aquilo vai evoluindo para o ombro ficando congelado, lentificado. Alguém botou, eu acho que a dor é na coluna e passa. Isso acontece. À medida que a musculatura da coluna vai ficando rígida, que ela perde mobilidade, essa musculatura é muito mais suscetível à dor. E aí você que tem dor, tenta observar se a tomada da medicação alivia a dor, tá? Se a sua medicação, quando você toma, alivia a sua dor, essa é uma dor associada à doença de Parkinson. Agora, infelizmente, a maioria dos casos de Parkinson tem mais que 55 anos. E por ter mais de 55 anos, as pessoas têm um risco naturalmente maior de apresentar osteoartrose e, às vezes, sarcopenia, que é perda da musculatura, né? A pessoa vai ficando mais idosa, vai perdendo musculatura pelo envelhecimento. Essas pessoas, naturalmente, têm uma maior chance de ter dor. E como que essa dor se caracteriza? Ela geralmente é contínua, tá? Enquanto a dor do Parkinson geralmente tem fenômeno de flutuação, a dor relacionada às condições de osteoartrose, artrose e sarcopenia, que é perda de musculatura, elas tendem a ser contínuas. Lembrar, pessoal, que tanto para dor, quanto seja qualquer tipo de dor, o movimento é fundamental, tá? Então aqui eu faço um convite para vocês, se você tem dor ou seu familiar tem dor, essa é a hora ideal de vocês considerarem a fisioterapia e o movimento, considerarem o exercício físico. Isso vai melhorar a sua mobilidade, vai melhorar a resistência muscular e isso vai diminuir a chance que você tenha dor. Então, a dor é um fenômeno muito comum, pode acontecer em até 80% dos pacientes com Parkinson. Quem tem Parkinson precoce, que é uma forma mais juvenil, ou seja, começa aquele Parkinson por volta de 40 anos, tem menor chance de apresentar, às vezes, o fenômeno de dor. Às vezes a dor é um fenômeno que acompanha a forma mais idiopática, que é a forma de um pouquinho mais velho. Tá? Fisioterapia, sim, fisioterapia ajuda bastante. Só complementar, antes de a gente falar do último, a princípio, o último sintoma não motor, quando a gente trata dor, geralmente também segue uma linha não medicamentosa, tá? Então, assim, a gente otimiza o tratamento da dor, da dopamina, com a levodopa, claro, mas geralmente eu faço assim. Fisioterapia, nessa hora, tá? Fisioterapia, atividade física aeróbica. Então, geralmente eu não substituo, eu associo. Então, o paciente faz fisioterapia, ele faz atividade física aeróbica, tem muitos estudos mostrando o poder da atividade física aeróbica. Quando a gente fala de atividade física aeróbica, a gente fala de bicicleta, andar, caminhar, que é definida como sendo uma atividade 3 vezes por semana, então regular, por pelo menos 30 a 40 minutos, então de forma contínua, tá? Então não é 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, não, atividade regular, tá? Aí depois, ó, fisioterapia, atividade física, acupuntura, a gente pode utilizar, tá? Em maior ou menor grau pode ser útil, principalmente quando tem outras coisas associadas, não é só doença de Parkinson, tá? E claro, óbvio, o tratamento das comorbidades, dos outros problemas, tá? Então geralmente é sempre ano isso. E melhorando o tratamento da doença de Parkinson com a levodopa ou os outros adjuvantes, tá? Quando eu falo tratamento da levodopa, mas às vezes não é da levodopa, é do pramipexol, né? Hoje eu tenho uma paciente de Portugal que estava tomando ropinirol, né? Então isso pode acontecer, beleza? E agora, Diego, fala pra gente então do sintoma cognitivo. Do sintoma cognitivo. Cognição se refere à nossa capacidade e habilidade de raciocínio e envolve uma série de funções cerebrais que nós chamamos superiores. Envolve planejamento, envolve memória, envolve atenção,
envolve percepção de espaço, envolve atividade de você planejar, às vezes, cozinhar, né? Envolve a percepção do ambiente. Então, o universo de cognição se refere a todas as capacidades e habilidades de raciocínio que a gente tem, tá certo? Por que é muito importante que a gente defina isso? Porque quando a gente começou a live, Gustavo falou bem assim, olha, teve um pesquisador chamado Braque que avaliou a evolução da doença de Parkinson e onde a doença começava a se manifestar. E aí nós começamos falando por onde? Do intestino, tá certo? Depois a gente foi subindo. A gente foi falando do sono, depois a gente falou da pressão, hipotensão postural, depois nós falamos de depressão. Agora veja, quando nós falamos de raciocínio, essas são habilidades superiores, denominadas habilidades corticais. Por que isso é importante? Pessoal, os sintomas relacionados a raciocínio, eles podem ser leves, como eles podem ser graves. Quando eles são leves, pessoal, a gente chama às vezes de disfunção executiva, quando eles afetam principalmente a capacidade de atenção e planejamento. Por que isso é importante? Porque, veja, esse é um sintoma muito comum. Ele pode acontecer em 50% dos pacientes com Parkinson, na fase inicial da doença. Às vezes o paciente fala assim, eu estou meio lerdo, meio... A pessoa fala uma coisa, eu esqueci, mas por quê? Que a pessoa está muito desatenta. Ela às vezes tem dificuldade de prestar atenção. Pessoal, isso é completamente diferente de uma pessoa com demência. E que é uma demência? É quando as habilidades de raciocínio estão tão prejudicadas a ponto de atrapalhar e limitar a vida da pessoa. Por que isso é importante, pessoal? Porque os pacientes que começam a doença, principalmente os mais velhos, e ao longo dos 10, 15, 20 anos de doença, eles realmente têm um risco de desenvolver uma forma especial de demência, denominada demência da doença de Parkinson. Preste bastante atenção. Quem não conhece Parkinson, confunde Parkinson com Alzheimer. Pessoal, não tem nada a ver. A doença de Parkinson é uma, a doença de Alzheimer é outra. Tá certo? Mas, realmente, após 20 anos de doença, existe o risco de a pessoa desenvolver um prejuízo da cognição muito grande. Tá? Então, por que isso é altamente relevante? Porque quando as pessoas vão chegando mais de 10, 15 anos de doença, a gente começa a ficar de olho na capacidade de raciocínio que esse indivíduo tem. Então é muito importante que você relate para o seu médico se você está tendo dificuldade em relação a dinheiro, dificuldade em relação a administrar as tarefas de casa, se você está muito esquecido no sentido de atrapalhar a sua vida, porque essa avaliação é altamente relevante para a avaliação de demência da doença de Parkinson. No mais, na fase inicial dos indivíduos, nos 10 primeiros anos, é muito comum que eles, às vezes, fiquem um pouco atrapalhados. Esse quadro a gente chama de disfunção executiva, que, no geral, é leve e acomete 50% dos pacientes. Com um detalhe. Pessoal, quem dorme mal, esse sintoma de ficar meio atrapalhado é muito comum. Isso pode acontecer em qualquer um, até comigo. Tá? Se eu estou dormindo mal por um período muito prolongado de tempo, isso pode acontecer comigo que não tenho Parkinson. Tá? Então, a avaliação do sono é muito relevante para a avaliação da memória. Você está dormindo mal, isso pode afetar a sua memória no curto prazo. Tá? E um outro detalhe são as medicações. Né, Gustavo? Às vezes, os próprios medicamentos eles podem atrapalhar o funcionamento da memória. Então, comenta um pouquinho, Gustavo, sobre essa questão dos medicamentos. Ótimo. Só para a gente, né, já ir consolidando tudo, né, a gente falou lá no início, bem no início da live. Alguém perguntou por que os médicos não passam amitriptilina, não gostam de passar amitriptilina? É por causa disso, né? A amitriptilina e outros medicamentos semelhantes, como o Pamelor, clomipramina, imipramina, é menos utilizada, podem levar a fenômenos de confusão mental e esquecimentos, principalmente no paciente idoso, tá bom? É por isso que a gente evita outros medicamentos também. A gente falou no Rivotril. Gustavo, o Rivotril leva a esquecimento? Ele pode levar.
Se a gente está tratando em doses baixas, acompanhando assim, tudo bem, tá? Então isso é muito importante, né? Lembrar sempre disso. A diferença entre a dose, entre o remédio e o veneno é a dose, muitas vezes, frequentemente, tá? Quando a gente fala em alteração cognitiva, né? O Diego falou que é mais ou menos 20 anos, mas isso pode ser precoce, tá? Tem estudos que mostram que após 10 anos, 1/3 dos pacientes podem evoluir com um quadro demencial. E essa demência é própria da doença de Parkinson. Então a gente não precisa ter Alzheimer e Parkinson. A gente pode ter os dois? Pode ter. Mas não precisa ter, né? Se ela aparece, Gustavo, no primeiro ano, no segundo ano, opa, pode nem ser Parkinson, pode ser outra doença, tá? Geralmente ela demora para acontecer. Isso é muito importante. Quando eu trato o paciente, então a primeira coisa, tem que excluir as outras componentes. O Diego falou, sono, tem que avaliar. Tem que avaliar se tem transtornos do humor, como depressão. A gente tem até isso é muito importante. Pequenininhos que a gente faz rápido para perguntar, para ver como que tá. Se o paciente tiver depressão, a depressão é uma queixa muito mais comum que causa esquecimento do que uma demência na população em geral, tá? Então, depressão causa demência? Sim, causa. Né? Então, a gente tem que avaliar, né? Causa esquecimentos, né? Então, é importante a gente avaliar isso tudo e tratar, né? Falaram aqui também a Kineton. A Kineton também. Esses medicamentos a gente tende a não usar no idoso, porque pode levar, sim, a esquecimento, confusão, tá? O Akineton. No jovem, ótimo, útil, melhora o tremor, tá? Dependendo da dose, pode ter um efeito colateral, ótimo, mas pode ser usado. No idoso é complicado. Então, qual remédio que a gente usa? A gente tem medicamentos que são anticolinesteráticos que a gente pode utilizar no paciente com Parkinson. Ampliou muito o leque, mas é limitada a ação, tá? Uma vez que o paciente tem um quadro demencial na doença de Parkinson, a gente espera que esse quadro também progrida. E ele pode progredir de maneira diferente da doença dos outros sintomas. Então, às vezes, o sintoma motor não é uma queixa, mas o sintoma cognitivo passa a ser uma queixa importante, cada vez mais predominante, principalmente para o cuidador. De esquecimento, alteração de atividades que não consegue mais realizar, agora fica mais difícil. Mesmo atividade simples, tá? A gente começa a alterar essa questão comportamental, a tentar ajudar. E a gente utiliza medicamentos, mas os medicamentos são para melhorar os sintomas. Eles também não têm aquela intenção de evitar a progressão da demência, uma vez que já esteja presente, tá? São os medicamentos como a donepezila, a rivastigmina, que é o Exelon, tá? Existem esses medicamentos. Antigamente a gente tinha uma tendência a usar mais o Exelon, porque tem até o adesivo. E recentemente a gente tem no SUS disponível. A gente tem os estudos mostrando que a ação é equivalente a outros, como a donepezila, tá? A gente pode utilizar. Às vezes a gente escolhe um e outro de acordo com os efeitos colaterais. O Exelon, o adesivo, dá menos enjoo, menos náusea. Só que o outro é mais fácil. O Exelon pode dar irritabilidade na pele. Aí a gente tem que ficar trocando o local, né? Cada dia tira e coloca no outro, né? Tem um caso que é interessante, um colega meu até que foi Dr. Walter, estava aqui agora. Ele falou que tinha um paciente, assim, isso acontece, a gente não fala, a gente às vezes não tem vergonha de perguntar. O Dr. Walter falou assim, Gustavo, tive um paciente lá, tadinho, estava pouco orientado, e em algum momento a informação não chegou adequada. Ele me ligou e falou, Gustavo, ele falou assim, Dr. Walter, eu não sei aonde mais colocar o adesivo. Aí ele falou assim, coloca em tal lugar. Não, já tem lá. Ele falou assim, não, coloca no braço, coloca no outro. Não, você não está entendendo. Eu já estou com adesivo em todo o corpo. Falei, não, gente, a gente tira um dia e coloca em outro local o outro, tá? É verdade. Isso acontece. Às vezes a gente chega com vários adesivos, não, tira um, aí no outro dia, tira e coloca outro. Aí em outro local. Tira e coloca outro. Fica 24 horas. O adesivo chama Exelon PET. Tá bom? E outros medicamentos a gente pode para otimizar e melhorar a questão cognitiva e a questão relacionadas ao humor, depressão, sono. Tem que tratar, tá? Quer acrescentar mais uma coisa, Diego? Não, eu acho que hoje a gente concluiu o tópico sintomas não motores da doença de Parkinson. Recapitulando, nós falamos da constipação, do sono, da depressão e ansiedade, da hipotensão postural, das alterações cognitivas. Esses sintomas da dor são os que limitam mais a qualidade de vida dos pacientes, tá? Algumas perguntas que surgiram foram em relação à cirurgia na doença de Parkinson, e na próxima live a gente escolheu o tema qualidade de vida,
e depois tem a fisioterapia na doença de Parkinson, depois a fonoterapia e, por último, os direitos dos pacientes com doença de Parkinson, tá? Então, na live que vem, pessoal, a gente vai aproveitar para responder todas essas perguntas que ficaram faltando. Perfeito. Em relação... Alguém perguntou, desculpa, esse adesivo serve para quê? Ô, Célia, esse é só para quem está com sintomas de demência da doença de Parkinson. Ele falou paraquedas, eu acho, não? Paraquedas. Não, paraquedas deve ter... O corretor deve ter surgido... É. Ah, não, entendi. Desculpa, Célia, é isso mesmo que o Gustavo está perguntando. Este adesivo serve para quedas? Pessoal, existe um sintoma na fase que a gente chama de moderada avançada da doença de Parkinson, que é realmente independente, chamado instabilidade postural, que é uma tendência a quedas que o paciente tem, que a gente vai falar um pouquinho na aula de fisioterapia. Especificamente esse sintoma de queda, ele é às vezes muito difícil de tratar. E a gente acredita que uma região do cérebro, chamada núcleo pedúnculo pontino, é uma região que produz acetilcolina, ela esteja implicada no surgimento das quedas, porque ela vai morrendo. E como esse lugar produz acetilcolina, existe uma tendência de que nós, neurologistas, ofereçamos acetilcolina sob a forma de adesivo sobre medicação oral, que é a donepezila, a rivastigmina, que são os mesmos medicamentos que tratam os sintomas de demência. Tá? Infelizmente, os resultados dessas pesquisas eles não são muito robustos, e às vezes a gente utiliza e o paciente não apresenta a melhora que a gente gostaria, mas ainda assim é uma tentativa junto com a fisioterapia. Tá? Atualmente, para a instabilidade postural, a fisioterapia é o que a gente tem de melhor. Só adicionando, né, a gente não falou de alguns sintomas, mas que também tem a ver, né, em relação à marcha, à instabilidade postural, tem a ver com esses sintomas, né? A marcha, a gente falou, tem vários sintomas motores que associam, mas sintomas não motores também podem associar o sintoma de instabilidade postural, o sintoma de camptocormia, que é o quê? Aquela postura do paciente inclinado, tendendo a cair, isso tudo piora, tá? E a gente não falou de uma coisa que é o sintoma sexual, tá? A gente pode ter alteração do libido, disfunção sexual, tanto no componente de disfunção erétil, a gente falou, pode ser precoce, mas também no desejo, na questão do libido. Acontece com o homem e acontece também com a mulher, tá? É importante, a gente também não deve relegar a segunda. É verdade. Isso tem a ver com qualidade de vida, a gente fala mais semana. Sim, a gente fala mais sobre isso semana que vem. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês. É muito gostoso essa troca que a gente está tendo, essa oportunidade. Quem não assistiu às lives estão gravadas. E lembrar que tudo isso que a gente fala é para vocês, mas isso não substitui a visita médica. Então, você que está fazendo acompanhamento com o seu neurologista, é para você continuar fazendo isso. E aqueles pacientes que já são nossos, né, a gente está aberto para continuar tirando a dúvida de vocês. A gente só queria pontuar bastante a importância do conhecimento desses sintomas, para a gente abordar na nossa próxima live qualidade de vida, e ainda tem fisioterapia, fono, muito mais. Então, muito obrigado de todo o coração, pessoal. Até semana que vem. Até. Grande abraço. Tchau.